Se nós queremos viver o melhor da família, nós precisamos ouvir principalmente o que o Criador da família tem a dizer a respeito desse assunto. E é o que nós faremos aqui, pela graça de Deus. O primeiro assunto, começando aí do versículo 22, que Paulo vai abordar, é o papel da esposa. Dentro de uma família bíblica, ele vai dizer que a esposa, ela precisa ser submissa ao marido. O verso 22 diz isso: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. São palavras simples, rápidas e diretas, mas poucas palavras são tão polêmicas em nossa cultura moderna como essas que nós acabamos de ler. A confusão que o mundo cria em cima dessas palavras é enorme. É por isso que não dá para a gente, entrar de cabeça nesse texto bíblico e nessa verdade bíblica, sem primeiro fazer algumas ressalvas. O que o apóstolo quer dizer com isso? Essas palavras que causam tanta confusão. Deixa eu dizer para vocês, irmãos. Paulo não está aqui dizendo que a esposa, no casamento, ela é inferior ao marido. Submissão bíblica não é sobre a inferiorização da mulher, como o mundo diz lá fora. Como uma certa jornalista, ao vivo, num determinado jornal do nosso Brasil, usou justamente essa palavra aqui, esse texto bíblico, para tentar caricaturar, para tentar distorcer os cristãos, dizendo que somos retrógrados, que somos ultrapassados, porque pregamos que as esposas têm de ser submissas aos seus maridos. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é que a esposa ela é menor, ou é subhumana, ou tem menos importância na família. Não, submissão não é inferiorização da mulher, como o mundo entende. Biblicamente falando, a mulher é igual ao marido, igual em essência. Pode ter um papel diferente? Pode, mas é igual em essência. A gente olha para a palavra de Deus e logo no início da Bíblia a gente descobre, por exemplo, que tanto o homem como a mulher receberam o quê? A imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele criou a mulher, ele colocou o que na mulher? Uma amostra da imagem e semelhança dele? Não, ele colocou sua imagem e semelhança na mulher, igualmente. Quando a gente prossegue mais até o capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos também que tanto o homem como a mulher foram prejudicados e destruídos pelo pecado, igualmente condenados na queda. Não é que o homem foi mais afetado pelo pecado e a mulher foi menos afetada, ou vice-versa, não. Os dois se deram mal, foram destruídos. E quando a gente chega no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente descobre que tanto o homem como a mulher são salvos por meio do mesmo Evangelho. São iguais. Iguais. A mulher não precisa do Evangelho mais forte, o homem não precisa do Evangelho mais poderoso. São iguais na salvação e na herança da graça. É por isso que tanto na criação, como na condenação, como na redenção, nós vemos a igualdade entre homem e mulher. Então, submissão, voltando ao texto, não é inferiorização da mulher, como o mundo prega por aí fora. Nós não estamos também, por outro lado, a segunda ressalva, dizendo que a submissão é uma espécie de escravidão da mulher. É isso que o machismo prega. Pessoas totalmente enviesadas pela sua própria carnalidade e egoísmo, que olham para esse texto e encontram aqui um respaldo, um pretexto, para tentar escravizar suas esposas. Maridos que olham para esse texto e tentam fazer com que as suas mulheres virem uma espécie de empregada em tempo integral. Não é isso que o texto está dizendo. Não é que a mulher ela vai fazer todos os quereres, todas as vontades, quando o marido quis. Não é isso. É o que o mundo distorce, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Então, quando a gente olha para esse texto bíblico, o que é submissão? O que não é, melhor dizendo, submissão? Submissão não é inferiorização da mulher, como o mundo nos acusa de dizer. Submissão também não é escravização da mulher, que a mulher vai ser uma escrava, não é isso. O que é submissão, biblicamente falando? É a esposa, no lar, respeitar e apoiar o seu marido. É a esposa ser aquilo que Deus disse acerca de Eva: far-lhe-ei uma auxiliadora. Uma mulher que está ali para auxiliar o seu marido. É simples, é isso. Não é que ela é menor, não é que ela tem isso. Não é, ela está apoiando. É isso que mostra a beleza da submissão. Uma mulher que está ali apoiando o seu marido, sem xingar ele, sem falar mal, sem desdenhar, sem desprezar, sem desvalorizar, sem zombar, mas é aquela mulher que está ao lado do seu marido para apoiar. E como o texto diz, essa submissão é um dever de cada esposa, né? Paulo diz assim, que cada uma de vocês, não a metade, não a maioria, não aquelas que se encaixam nesses critérios, ele diz que cada uma. A submissão é um dever, como Paulo está destacando aqui, de cada esposa, mesmo naquelas situações, por exemplo,
onde a mulher é crente e o marido não é. Ah, não, isso aqui é só para a esposa que tem marido crente. Como meu marido não é crente, aí eu posso realmente ir para o fight com ele, brigar e tudo mais. Isso não é isso que a palavra está dizendo. Que cada uma, sabe, quer a mulher ela seja mais crente do que o marido, ela ganhe mais do que o marido, ela tenha mais estudo intelectual do que o marido, tenha até um pouco mais de pulso do que o marido, mas não exclui o dever e a responsabilidade da esposa ser submissa dentro do lado, e apoiar e respeitar seu marido. Em suma, o que Paulo está dizendo aqui para nós é o seguinte: no casamento não pode haver um clima de competição, sabe? Quem ganha mais, quem sabe mais, quem faz mais, quem pode mais, nunca, nem de um lado nem de outro. Pelo contrário, os dois devem estar em um espírito de cooperação, construindo uma família juntos. E como Paulo vai continuar dizendo aqui, essa submissão da esposa, acima de tudo, é um ato de obediência a Deus. A Deus. Ele diz no verso 22, se sujeita ao próprio marido, aí ele diz assim, como ao Senhor. Quando Paulo diz que essa submissão acontece como ao Senhor, ele está dizendo que essa submissão, ela é condicional. A esposa coopera com o marido, a esposa auxilia o marido até o ponto em que o marido está dentro da vontade de Deus. A partir do ponto em que o marido, ele espera, ou cobra, ou orienta da esposa algo que é diametralmente oposto à vontade de Deus, não tem como ela cooperar, não tem como. Porque ela está obedecendo ali, acima de tudo, a autoridade de Deus. Qual é a maior autoridade na vida de uma esposa? É o filho? Não. É o marido? Não. É o pai? Não. É Deus. É Deus. É por isso que Paulo diz, sejam submissas como ao Senhor. E essa submissão, como Paulo destaca aqui, é um reflexo da própria submissão nossa, como igreja, ao nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. É o que ele vai continuar dizendo no verso 23 e 24, ele descreve aquilo que a gente já conhece. O marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o nosso cabeça como igreja, e assim como a igreja está sujeita a Cristo, que a esposa se sujeite ao seu próprio marido. Essa é a forma de Paulo, ele mostrar um dos negócios mais lindos sobre o casamento. Sabe, uma das faces mais lindas do casamento é que ele é uma ensinação do Evangelho. É uma ensinação do Evangelho. O casamento, ele é uma dramatização daquilo que acontece no Evangelho. Tudo o que acontece ali entre marido e mulher não é só sobre eles, é sobre Cristo e todo o povo que ele está comprando aqui na terra. Nenhum outro relacionamento da vida tem esse privilégio de ser uma ensinação do Evangelho, de ser uma peça de teatro do Evangelho, de ser uma dramatização do Evangelho. É por isso que quando Paulo está aqui falando sobre marido e esposa, ele começa a falar sobre Cristo e a igreja. Mas o que tem a ver, Paulo? Está falando aqui sobre família, recolocar Jesus e a igreja no meio, é porque é exatamente isso. O casamento, o marido e a mulher, eles estão ali nesse mundo, estão numa espécie de ritmo que mostra a própria beleza do Evangelho. Seja de um lado, da esposa, ou de outro, do marido. No Evangelho, por exemplo, a gente aprende que a igreja, ela se submete a Cristo. Nós não estamos competindo com Jesus, nós estamos auxiliando Jesus, cooperando com Jesus. Uma esposa deve fazer no lar. No Evangelho nós aprendemos também que a submissão da igreja, ela é uma submissão alegre, é uma submissão espontânea. Como igreja nós não só obedecemos a Deus, nós obedecemos a Deus com alegria. Com alegria. A gente não está nesse culto aqui, por exemplo, porque, rapaz, eu vou para o culto porque senão Deus vai me matar, Deus vai me colocar no inferno, Deus vai mandar uma doença. A nossa submissão não é forçada, sob o pavor da punição, do castigo. Não, com alegria. Porque nós entendemos que estamos se submetendo não a um ditador, mas como Paulo vai dizer aqui, como Cristo é o salvador do corpo, não um ditador. E de tal forma, a esposa dentro de uma família bíblica está sendo submissa ao marido porque entende que o marido está ali para o bem dela, como Deus espera e ordena que seja. E ordena que seja. Esse é o tipo de submissão, meus irmãos e irmãs, que deve caracterizar o melhor jeito de ser esposa. O melhor jeito de ser esposa. Mesmo que o marido não recompense isso, mesmo que o marido não reconheça isso, mesmo que o marido não elogie de volta essa postura respeitosa, auxiliadora da esposa, ela faz isso por quê? Porque ela está fazendo para Deus. Não é para o homem tal, para o homem B ou para si mesmo, mas é para Deus, é para a glória de Deus, como ao Senhor. Ela sabe que é de Deus que vem a recompensa. De Deus. Então, enquanto o mundo diz que o melhor jeito de ser esposa é sendo independente do marido, separado do marido, como se fosse apenas duas pessoas trabalhando para juntar dinheiro, no plano de Deus é quando a esposa é uma auxiliadora
do marido, quando está em um só espírito, uma só motivação com o marido.